Fala, meus amigos e minhas amigas, espero que vocês estejam bem, que a paz de Deus e a comunhão com o Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus manifeste cada vez mais na sua vida. E hoje eu vou trazer um assunto aqui para vocês a respeito da salvação, o que devemos fazer para estar alcançando esse glorioso presente que Deus deu para a humanidade, onde em Marcos está escrito, no Evangelho segundo Marcos, que todo aquele que crer e for batizado será salvo, e que quem não crer já está condenado. E partindo dessa passagem, eu vou ler aqui em João, tá? No Evangelho de João, capítulo 3, tá? Que fala também desse assunto, tá? Vou começar aqui, então espero que você esteja bem atento aí para você estar entendendo e trazendo uma compreensão sobre esse assunto. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu é mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos e que vimos, e não aceitai o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Então aqui, galera, tá dizendo aqui que para você obter a vida eterna, para você ter a esperança, lá no livro de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, diz o quê? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Muitas pessoas acham que só por batizar ela já está salva, só por ir numa igreja, por congregar, ela se sente já que está salva.
Mas antes do batismo, tem que ter você tem que entender o porquê daquilo. E é o crer. E o crer é isso. Aqui que eu vou ler agora, no livro de aos Romanos, tá? No 10, no capítulo 10, versículo 9, tá bom? Vou ler aqui para vocês prestarem atenção aqui, como uma palavra encaixa na outra. E vocês nunca mais terem dúvida disso daqui. Então, aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9, tá? A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre os judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formoso os pés do que anunciam o evangelho da paz. Só um minuto. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube, principalmente diz Moisés. E vos meterei em ciúmes com aqueles que vos não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não me perguntavam. Mas contra Israel, diz todos os dias, estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então aqui, o que está querendo dizer? O povo de Israel é a nação de Deus, né? Começou a obra ali, um povo escolhido. E devido à história, você acompanhando o Velho Testamento, eles foram um povo que se corrompeu ali, indo a outros deuses, esquecendo de Deus muitas das vezes. Então Deus estendeu essa bênção para todo o resto da humanidade, né? Para todos os povos, línguas e nações, e que todos que crer nele não será confundido. E como aqui, ó, no versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então lá em Marcos, quando fala quem crer e for batizado será salvo, está querendo dizer assim, se você crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, antes disso mandou o Filho dele para trazer a reconciliação entre os homens e Deus, porque você só pode ir a Deus por Jesus, porque está escrito em outra parte que diz, ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, você tem que crer que Deus quer ter uma amizade com você, que no tempo da sua vida, no hoje, eu vejo muitas pessoas preocupadas com a vida eterna, de um dia morar com Deus, de um dia morar no céu. Você tem que ter esperança disso, mas você não pode deixar de viver o hoje querendo pensar no futuro, pensar nisso lá na frente. Isso vai ser só uma consequência da sua intimidade, do seu relacionamento, da sua busca constante com Deus. Porque como aqui diz aqui, ó,
quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então eu tô vindo aqui através desse vídeo trazer uma notícia boa para você, que Deus quer ter um relacionamento com você, que Deus quer ter uma amizade verdadeiramente com você. Como em outra passagem diz aqui, quando seu pai e sua mãe te desamparar, te abandonar, eis-me aqui o Senhor, eu vou ser seu pai, eu vou ser o seu consolador. Ele já mandou o Espírito Santo Consolador, que nos guiaria em toda a verdade. Então, na sua vida, você só precisa crer que Deus quer ter essa intimidade com você, crer que Ele ressuscitou o Filho dele dos mortos e está à destra dele, intercedendo por você nas suas orações, nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Ele é aquele que intercede pelo Pai para a sua vida, pedindo mais uma chance para você. E o Pai, por confiar no Filho, porque todo o poder e a autoridade foi dada para o Filho, e o Pai permite que o Filho interceda por você e te dá chances de te ajudar na terra. Ele estende a sua mão, prepara palavras boas. Isso aqui é o guia de você viver em paz na terra. Você vai ter dificuldades, você vai ter luta, mas todas as ferramentas que você precisa, todas as dicas, direcionamento, tudo que você precisa está escrito aqui. Mas infelizmente você tem isso daqui na sua casa e você não lê. Você perde tempo, às vezes, no WhatsApp, Instagram, Facebook, e você deixa de pegar a resposta da sua vida, que está aqui. E aí você não entendeu ainda que o culto que você vai na igreja, o culto é um culto de adoração para Deus, sabe? E nós invertemos isso e fazemos um culto de pedição para Deus. Muitas das vezes nós vamos na igreja pedir para Deus resolver o nosso problema, sendo que Jesus ensinou nós a entrar no nosso quarto, a fazer a nossa oração, pedir em oculto, em secreto, que Deus nos recompensaria. Então o ajuntamento na igreja, nas igrejas que a gente congrega com nossos irmãos, com as nossas irmãs, com os nossos amigos, seria ali para um só clamor, uma só adoração, o corpo aquela parte ali da igreja, numa só fé, numa só comunhão, numa só certeza, todos louvarem a Deus, louvarem ao Pai, prestar um culto racional para Deus. E Ele, feliz, contente, nos daria uma recompensa, falaria com nós através da sua palavra no culto. Mas infelizmente nós invertemos os papéis e hoje fazemos culto de pedição para Deus. E isso é complicado, porque assim, você gostaria de saber que tem pessoas que andam com você, pessoas que só falam com você porque você pode resolver o problema dela, porque você pode dar alguma coisa para ela. Eu acredito que ninguém gostaria de saber que está sendo usado. E muitas das vezes eu já fiz isso, de só estar com Deus, só procurar Deus nas nossas necessidades, sabendo que Ele pode resolver o nosso problema. E sim, Ele pode resolver o seu problema. E sim, Ele vai resolver o seu problema. Mas está escrito que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que a demais coisa seria acrescentada. Então tudo que você precisa está na mão de Deus. Ele só quer que você seja um filho obediente, Ele só quer que você seja um amigo dele, onde Ele venha te contar os segredos, os mistérios, para você poder viver aqui em paz e anunciar essas boas novas para o máximo de pessoas que você conseguir. Esse foi um jeito que Deus está colocando no meu coração, através desses vídeos. Muitas pessoas têm se edificado com essas palavras, têm entendido a mensagem que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Aqui eu consigo alcançar muitas pessoas que me seguem, que são meus amigos, parentes, pessoas que também que me seguem por causa de corte de cabelo. Mas aqui eu lembro lá atrás que Deus falou para mim assim: eu vou te dar uma profissão e através da sua profissão você vai anunciar a palavra de Deus. E eu tô vindo aqui através desse vídeo
anunciando, porque aqui, ó, tá falando aqui, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então a palavra de Deus, mais uma vez, através da minha boca, e através de tantas outras pessoas que anunciam o evangelho da paz, as boas novas, está sendo distribuído para que você possa crer que Deus quer ter uma amizade com você, que você possa crer que Deus ressuscitou seu filho dos mortos, que você possa entender que você tem que viver uma nova vida, que aquele que não nascer do Espírito, né, das águas e do Espírito, como na outra palavra Deus já deu de ler, você possa ter uma nova vida, deixando as coisas velhas para trás e ter uma novidade de vida, agora baseado na palavra de Deus. Por isso é a importância de você ler as Escrituras, de você ver que isso aqui é um manual do cristão na terra, que você precisa ter palavras guiadas por Deus. E o Espírito Santo, quando Jesus falou que ia enviar o Consolador, ele disse que o Espírito Santo guiaria nós em toda a verdade. E aqui é a verdade, porque Jesus é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Então ele é a verdade, ele é o caminho e a vida. E o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Então o Espírito Santo fala da palavra, ele te induz a ler a palavra, a ouvir a palavra, a crer na palavra. Então com isso os seus dias vão ser bons na terra. Então eu espero que vocês tenham entendido, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aí, manda uma mensagem para mim no direct, ou aí no WhatsApp, ou até mesmo aqui no Facebook, que eu vou estar compartilhando esse vídeo. Espero que tenha ficado claro. É uma pergunta que muitas pessoas me fazem a respeito do batismo, a respeito da salvação. Antes de um dia você querer batizar nas águas, numa igreja, tudo bem, é uma coisa que você tem que fazer, a palavra fala isso. Mas antes do batismo tem o crer. Que eu conheço pessoas que só batizaram e não creram. E isso acaba que a pessoa não permanece na presença de Deus. Não estou nem dizendo de igreja. Às vezes a pessoa segue a vida dela, mas aquele que realmente creu que Jesus, que Deus fez uma obra de reconciliação através de Jesus com os seres humanos, quando a pessoa crê e ela batiza, ela não consegue voltar atrás. Mas alguns só batizam e voltam atrás. Porque Deus, lá no Jardim do Éden, quando fez o Adão, Deus fez o homem para ter relacionamento com ele. Na viração do dia, Deus ia lá, conversava com ele, desfrutava ali daquele momento. Mas por conta da desobediência do Adão, por comer do fruto que não era permitido, porque todo aquele jardim era do homem desfrutar, junto com a sua esposa. Mas o homem sempre desobedece a Deus, e por ter a desobediência, houve a queda do homem. Então, Deus não conversou mais com o homem. Depois, no decorrer da história, Deus sempre teve alguém, um profeta, um amigo, mas até chegar Jesus, ele é considerado o novo Adão, né? Novo concerto, novo homem, e através dele nós temos esse acesso de novo com Deus, através do Espírito Santo, através das orações, através de ler as Escrituras, através do culto, através da igreja, através desse relacionamento com o povo de Deus, nós temos esse contato com Deus novamente. Então espero que você tenha entendido, espero que a graça do Senhor Jesus ela te alcance, que a misericórdia de Deus, mesmo você achando que seus dias estão difíceis, que o seu problema é maior do que Deus, eu vim aqui para te dizer que Deus ele é maior do que o seu problema. Mesmo que alguém tenha te decepcionado, mesmo que alguém tenha te traído, mesmo que alguém venha falando mal de você, você tem um verdadeiro amigo. E o nome dele se chama Jesus Cristo.
e Ele não vai te enganar, Ele não vai te trair. Enquanto você procurar esse relacionamento com Ele, Ele vai abrir as portas para você, Ele vai abrir seu entendimento para as coisas que você acha que não consegue fazer, porque está escrito que posso tudo naquele que me fortalece. Então creia nessa palavra, creia, peça para Deus nas suas orações que o Espírito Santo te guie na verdade, e o Espírito Santo, pela fé, ele vai te guiar para as Escrituras, porque isso aqui é o guia que nos sustenta nessa vida, para assim termos o prêmio, que é a salvação da nossa alma, que é a consequência desse relacionamento que nós temos com Deus diariamente, cantando, louvando, porque na verdade Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade, e que você seja essa pessoa, e que você consiga, através das obras que Deus tenha feito na sua vida, como na minha, conseguir alcançar, pelo seu testemunho, vidas para o reino de Deus, e que você vai ser feliz nessa terra, tá bom? Deus abençoe sua vida. Sou Ronaldo Filho, espero que Deus edifica e que Deus possa abrir um entendimento na sua vida e que você possa ser feliz na terra. Deus abençoe. Que a paz de Deus e a comunhão com o Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus invada a sua vida.